Oi, gente, bom dia. Eu sou a tia Bia, ou Beatriz, como queiram falar, certo? Originalmente eu sou professora de natação aqui do Colégio Antares, mas hoje eu vou dar uma aula de educação física com o tema Jogos e Brincadeiras que vocês vão ver a seguir aqui nos slides, certo? Só falar uma observação para vocês. Hoje a nossa aula vai ser teórica, certo? Para vocês conseguirem entender o que essa unidade temática tem para trazer para a gente, certo? De muita informação, muita coisa legal. Beleza? Pode passar. Pronto. Aqui nos slides, como vocês conseguem observar, tem algumas características dos jogos e brincadeiras. Essa é a unidade temática da BNCC, gente, que a gente trabalha durante todo o ano, certo? E ela tem algumas características. Por exemplo, são regras variadas. Tem práticas populares também e são recreações constantemente. O que significa isso? Jogos e brincadeiras a gente consegue imaginar sendo uma coisa mais de lazer, coisa mais recreativa. Só que sem esquecer o lado das regras. Tudo na nossa vida a gente trabalha com regras que a gente tem que obedecer para ter uma certa ordem, certo? E também nas nossas brincadeiras não é diferente. Como, por exemplo, vocês estão brincando em casa e esconde-esconde. Então, eu não sei nem se vocês brincam disso ainda, mas vou usar esse exemplo. Estão brincando de esconde-esconde. A primeira regra é: o último salva todos. Quem foi o primeiro a chegar no local, não vai contar. Tem esse tipo de regrinhas, entendeu? Mas é uma brincadeira altamente lúdica, altamente divertida, em que a gente também usa regras. Deu para entender? Pronto. E as brincadeiras, elas são livres e são também dirigidas. O que são dirigidas? É diferente. Por exemplo, quando a gente está na escola, na educação física, a gente diz, vamos brincar tal coisa. Mas a gente pode fazer isso, isso e isso. São direcionamentos, não regras propriamente. Beleza? Isso que caracteriza uns jogos, outro brincadeira. Certo? Agora vamos falar dos jogos. Existem 3 tipos de jogos: os jogos competitivos, os jogos recreativos e os jogos cooperativos. Vamos começar primeiro com os jogos competitivos. No primeiro slide, lembra que eu tinha falado que existem regras, tem o fato da recreação também. Isso ele demonstra que os jogos competitivos são que vocês literalmente competir com outras pessoas. Por exemplo, bandeira. Todo mundo conhece o jogo da bandeira. E no jogo da bandeira, a gente compete com outra equipe. A gente tem uma equipe adversária do outro lado da quadra, do campo, da linha, seja o local que a gente for brincar de bandeira ou jogar bandeira, né? Então, a gente também tem o outro lado, que é o lado dos esportes. A gente pode fazer, dentro da aula da educação física, um joguinho, seja de futsal, de vôlei, de carimba, de basquete, ou até mesmo de lutas. A gente pode trazer essa competitividade para dentro dos jogos que a gente trabalha na nossa educação física. Já trazendo para os jogos recreativos, é mais a nível de lazer. Recreação é sempre uma coisa mais divertida, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais leve, podemos dizer assim. Tá certo? E os jogos cooperativos são jogos em que você precisa da ajuda de outro colega para você conseguir colocar o jogo em prática, certo? Exemplo, quando a gente está jogando a bandeira, a gente precisa da nossa equipe que todo mundo tenha muito bem colocado a estratégia da nossa equipe. Tem que ficar segurando a bandeira, tem que ficar na linha de frente para conseguir pegar os adversários, né, que queiram passar para o nosso campo. Tem que ter aquela pessoa que é muito rápida para correr e chegar no campo adversário. Então, jogos cooperativos são isso. A gente precisa da estratégia bem alinhada para todo mundo se ajudar para conseguir o objetivo final daquele jogo. Beleza? Pode passar. Agora falando da unidade temática. Especificamente, essa unidade temática, ela é do 6º ano de jogos eletrônicos, jogos manipulativos e jogos
interativo, certo? Vocês estão carecas de saber tudo que de jogos eletrônicos, jogos interativos, beleza? Das habilidades. As habilidades dessa unidade temática têm como experimentar e fruir na escola e fora dela. O que significa isso? Vocês experimentam uma coisa na escola e levam para a vida pessoal de vocês, certo? Jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários, certo? Ou seja, você pode fazer, nessa unidade temática, tem exemplos de outras, certo? Nas próximas aulas a gente pode trazer as próximas unidades temáticas, na qual a gente consegue brincar eu com vocês, ou jogar eu com vocês, com os pais de vocês, vocês com os primos mais novos ou mais velhos. Isso é que está a diversidade dentro da faixa etária e grupos sociais diferentes, certo? Próximo ponto. Identificar também transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços e das tecnologias, nas respectivas exigências corporais colocadas por eles nos diversos segmentos dos jogos. O que significa isso? Que não é porque a gente está jogando videogame, passa o dia, chega da escola, passa o dia inteiro jogando videogame, que a gente vai fazer de qualquer jeito. A gente também tem postura, tem forma de sentar, forma de deitar, que é para a gente jogar e também não ficar dolorido, certo? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das possibilidades em que a gente pode fazer essa unidade temática. Como vocês já sabem, assim, de cor, muito melhor do que eu. Os videogames, computadores, os tablets e os smartphones. Que a gente pode ter jogos que todos esses tipos de equipamentos. Como a maioria aqui também já tem o seu celular ou o seu tablet, é muito mais fácil você jogar em qualquer lugar porque está aqui na sua mão. Então, isso facilita muito essa unidade temática, porque jogos eletrônicos também são muito legais, que são jogos educativos. Também são jogos comunitários, porque jogos comunitários é aquilo que você joga em comunidade, como vem dizendo, literal. Então, você pode jogar online, você joga com 3, 4, 5 amigos, dependendo do tipo de jogo que você vai jogar. Então, por isso, você pode também se reunir na casa de um desses amigos para jogar todo mundo junto, cada um no seu celular, cada um no seu videogame, cada um no seu tablet, entendeu? Por isso que os jogos comunitários também são muito bacanas e eles podem também ser similares aos jogos cooperativos, que precisa ter a estratégia bem definida e cada componente da equipe também se ajuda. Pronto, agora, como vocês sabem, a gente está aqui no Nordeste, no Brasil, nesse país lindo e grande. E a gente tem outro lado dessa unidade temática, que são os jogos e brincadeiras regionais. A gente sabe que o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, mas que não é porque aqui em Fortaleza a gente brinca de bandeira. Vou dar um exemplo melhor. Aqui a gente chama carimbo. Mas lá em São Paulo, a galera de lá chama queimada. E é o mesmo princípio de jogo, mas muda a regra, muda a dimensão de campo, muda algumas coisinhas. Então, por isso que a gente aprende essas coisas, brincadeiras regionais, porque quando a gente vai visitar alguma pessoa de outro estado, até mesmo do Nordeste ou outra região do Brasil, muda também, certo? Regras e até nomenclatura. Então, para a gente entender como é que funciona. Vocês estão vendo aqui no slide algumas fotos de algumas brincadeiras regionais que eu vou citar aqui para vocês. Como, por exemplo, nós temos a maré, nós temos o pula-saco, temos o próprio carimba, brincadeiras no bambolê, temos a peteca, gente. Peteca, quem nunca brincou de peteca na vida? É assim, massa demais. Temos o peão e temos aquela bila. Também bila é muito regional aqui do nosso estado. Então, por isso, a gente precisa entender por que são jogos regionais. E também são jogos tradicionais. O que é uma coisa tradicional? Várias gerações
e se transforma numa coisa, e se transforma numa tradição, vai durar por muitos e muitos e muitos anos. Por isso que a maioria desses jogos surgiram lá no tempo dos nossos avós, bisavós, quando eram crianças, e nós conseguimos brincar até hoje, porque foi passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e aí a gente conseguiu, eles passaram para a gente e mesmo assim entenderam as nossas regras, certo? E aí hoje a gente vai aperfeiçoando, a gente vai adaptando, porque a gente também não brinca do mesmo jeito que os nossos pais brincaram, a gente não tem mais todo aquele espaço, a não ser que no nosso prédio seja um prédio bem... Tem uma quadra bem legal para a gente fazer certos tipos de jogos, beleza? E outra curiosidade, também muitas dessas brincadeiras são dos índios. Quem não sabe, a gente ainda tem muito índio aqui no Brasil, tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil ainda de índios, e muitas dessas brincadeiras surgiram deles, e nós, que não somos indígenas, propriamente ditos, né, a gente adaptou para o nosso meio, o nosso meio também fora da escola, beleza? Pode passar. Pronto. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Jogos e brincadeiras. Também um pouquinho de jogos comunitários para vocês entenderem como que funciona. Próxima aula eu venho com outro tema. Hoje, como eu tinha dito no começo, ser uma coisa, né, teórica, mas não se acomodem. A gente também vai ter exercícios, nós também tem um pouquinho de aula prática, tá? Para a gente se movimentar, para quando vocês virem para a escola, estar bem mais condicionados e a educação bem massa, certo? Muito obrigada a todos e até a próxima aula.